Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a essa nossa aula, a esse nosso encontro de hoje. Você me conhece bem, aqui é o professor Arnon Arruda e é sempre um motivo de muita alegria para mim estar na sua companhia, para que a gente encare mais um conteúdo importante aqui rumo à sua preparação para a sua aprovação, que é aquilo que a gente mais quer, né? Como você sabe bem, agora nós vamos tratar aqui, ó, do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, esse estado que eu gosto tanto, e ai de mim se nem gostasse, né? A minha mulher é baiana, e ó, baiana retada, hein? Se eu falar qualquer coisa da Bahia, estrala o chicote pra cima de mim, né? Pois é, pessoal, que bom que você tá aqui comigo, a gente vai encarar um conteúdo importante, que é o Estatuto da PM da Bahia, tá? Pra você que quer ser PM aí. Então já vem chegando, porque a gente tem muita coisa importante para trabalhar. Então já deixa de lado aí o celular, deixa de lado as redes sociais, eu sei que tira a nossa atenção, né? Para que você possa focar aqui e então extrair ao máximo de todo o conteúdo que a gente preparou com tanto carinho para você aqui sobre o Estatuto da PM da Bahia, beleza? E aí, posso contar com a sua companhia aqui nessa aula, ou nessas aulas, né, porque os nossos encontros estão só começando? Então vamos que vamos, porque a gente tem muita coisa bacana para trabalhar, beleza? Vamos lá, pessoal. Nós estamos estudando aqui, gente, o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, ou seja, da PMBA, né, para a gente utilizar as nossas siglas aqui, tá? Agora, evidentemente, gente, o Estatuto ele é uma lei, tá? Quando a gente diz que alguém é um servidor estatutário, e os policiais militares do Estado da Bahia são servidores estatutários, tá? Essa categoria aí dos integrantes da PM dentro da estrutura dos agentes públicos, tá? Os servidores, eles têm o seu estatuto, que é uma lei, e nesse caso aqui é a Lei 7990 de 2001, ou Lei 7.990 de 2001, como você quiser chamar, tá? O importante é saber que essa legislação instituiu o Estatuto da PM da Bahia, tá? Agora, a gente fala tanto aí na lida dos estudos, né? Aí na nossa jornada diária de preparação sobre estatuto, o que estatuto acolá, e às vezes a gente não para entender exatamente, né? E quando eu falo estatuto, eu estou me referindo ao quê, gente? Eu estou me referindo à legislação que vai tratar de instituir o regime jurídico de uma carreira pública. É disso que trata o estatuto. Por isso, gente, essa legislação vai criar as regras e normas para a atuação desses servidores, incluindo seus direitos e deveres. E claro, pelo menos o norte, né, sobre como é que você ingressa nessa carreira. Então essa legislação que institui o estatuto, ela vai dizer pra gente quais são as carreiras, as estruturas, como é que você ingressa, quais são os direitos, especialmente o Faz-me Rir, que eu sei que você está pensando nele agora, tá? Ou seja, os direitos, mas também os deveres, afinal de contas, para cada direito há um dever correspondente, e toda a estrutura do cargo a gente vai encontrar. Por isso, gente, a gente pode dizer que o estatuto dessas carreiras públicas garante seus direitos fundamentais, como, por exemplo, a estabilidade, tá?
É claro, né, gente, tem derivação da própria Constituição, mas é no Estatuto que a gente encontra a regulamentação disso, beleza? Então entendeu qual que é a lógica aqui do Estatuto? O Estatuto, gente, aqui é a espinha dorsal, né? É o coração, a célula-mãe, como você quiser chamar, tá? Da estrutura desses cargos públicos e aqui, para o assunto da nossa aula de hoje, sobre justamente a PM da Bahia, beleza? Vamos que vamos aqui. Nossa aula, como eu falei, as nossas aulas estão só começando, tá? A gente já encontra aqui desde logo no seu artigo 1º a definição, né, a ideia daquilo que vai se tratar ao longo do Estatuto. Quer ver? Me acompanha aqui, quando a gente fala sobre o Estatuto aqui da PM da Bahia. Olha que legal, pessoal. Este Estatuto regula o quê? O ingresso, as situações institucionais, as obrigações, deveres e o que também? Direitos, garantias, prerrogativas daqueles que são integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia, tá? Eu sei que esse não é o objetivo da aula de hoje, nem é um tema principal, mas sabe a principal distinção entre direitos e garantias? Enquanto os direitos são aquelas vantagens que são estabelecidas a nosso favor, as garantias são os instrumentos que eu tenho à disposição para efetivar, ou seja, para que seja respeitado o meu direito. Entendeu? Um exemplo aqui, vamos tomar como exemplo a Constituição para você visualizar, tá? Todos nós temos o direito de ir e vir, não temos? Em tempos de paz, né, a nossa locomoção no território nacional não pode ser cerceada, impedida. Todo mundo sabe, né? Agora, e se por acaso eu privar você do seu direito de locomoção? Imagina, por exemplo, que você foi preso aí por um policial de maneira completamente arbitrária. Não tem base nenhuma. Aí você lança a mão de um habeas corpus e por meio desse habeas corpus você consegue uma vara de soltura. O seu direito fundamental é o direito de locomoção, direito de ir e vir, o direito à liberdade, não é mesmo? A depender do caso. Agora, o habeas corpus não é um direito, tecnicamente falando. O habeas corpus é uma garantia, ou seja, um instrumento para efetivar os direitos. Beleza? Isso não é o objetivo central da nossa aula de hoje, isso não é o tema, mas é bom a gente falar um pouquinho para que você fique ligado, tá? Então, evidentemente, nesse estatuto que estamos estudando agora, você vai encontrar tudo isso, beleza? Agora, olha que legal, gente. No estatuto a gente encontra esse tipo de coisa, que às vezes são coisas simples, bestinhas, e que justamente por ser besta, a gente vai lá e passa direto, pode ser que caia em questão ICR, né? Gente, a Polícia Militar da Bahia tem um lema. Olha aqui, ó, artigo 1A, primeiro A, né, diz qual é o lema. PMBA, ou seja, Polícia Militar da Bahia, não é? Uma força a serviço do cidadão. Eu sei que quando a gente bate o olho, a gente fala, o lema, ok, né? Uma coisa mais honorífica e tal, e aí a gente não presta atenção, mas presta, gente. Porque se for para perder ponto, que seja em questão difícil, não na hora de lembrar qual é o lema, tá? Então, PMBA, uma força a serviço do cidadão. Lembrando, gente, o parágrafo único diz pra gente que não só o lema, mas o lema ele pode ser utilizado com outros símbolos ou marcas da corporação de maneira simultânea, né? Às vezes um lema pode estar escrito ali, por exemplo, né? Numa viatura, num equipamento, ou seja, por exemplo, na própria farda, ou por meio da divulgação da imprensa, meio de comunicação, audiovisual, enfim. Não é só o lema que pode estar estampado, não. Qualquer marca da PM, da polícia, pode estar estampado. Beleza? Então vamos lá, gente. Os militares estaduais, eles compõem, isso aí são palavras do próprio estatuto, tá? Uma categoria especial de servidores públicos, tá? Gente, quando a gente fala aqui sobre categoria especial, não é que é uma definição técnica que vai significar outra coisa, não. Pensa no que significa a palavra especial. É uma categoria singular, especial, né, que tem regras específicas. É só isso que você tem que saber agora. E de fato, gente, faz todo sentido dizer isso, porque militares têm regras totalmente próprias, né? Muitas vezes, aliás, muitas coisas que um servidor civil pode fazer, por exemplo, o militar não pode. Instituições civis que não são estruturadas da mesma forma, mas são militar, é. Então, claro, né, gente, dizer que os militares compõem uma categoria especial de servidores é perfeitamente correto. Não por acaso que a gente está estudando um estatuto só deles aqui, né? Vamos que vamos. E quando a gente vai aqui para a PM da Bahia, pessoal, olha aqui. Essa carreira, ou seja, a carreira dos militares estaduais aí da Bahia, vai ser composta por cargos técnicos, ou seja, que tem um conhecimento técnico deste assunto, né? Que estão estruturados de maneira hierárquica. Isso aí você já sabe, né? E quando a gente fala em instituição militarizada, a hierarquia, ela faz parte, ela é inerente a uma instituição militarizada, né? Por isso eu trouxe o artigo 3º aqui para vocês. Hierarquia e disciplina. Falei em polícia militar, e aqui não só do estado da Bahia, tá? De qualquer lugar do país. Falei em polícia militar, eu falei numa instituição que é estruturada com base na hierarquia e disciplina. Por isso o próprio artigo 3º diz que hierarquia e disciplina representam ou compõem a base institucional da polícia militar, tá?
Então não existe polícia militar, e aqui na Bahia também não é diferente, que não seja estruturada sob a base, o alicerce da hierarquia e da disciplina. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Agora, vamos ver o que é hierarquia, o que é disciplina, porque simplesmente falar disso aí não vai fazer você acertar na hora da prova, né? Então olha aqui, gente. Quando eu falo sobre hierarquia e disciplina, eu tenho aqui, felizmente, a própria definição aqui do próprio estatuto, da própria legislação. Quer ver? Olha aqui. A hierarquia policial militar é a organização que encarreira da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar, né? Consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Então, olha aqui. O que é o fato de a polícia militar ser hierarquizada? Significa que eu tenho vários níveis, né? Níveis aqui mais baixos, até em direção a níveis mais altos e por aí vai. Beleza? Então percebeu que eu fui fazendo aí uma espécie de pirâmide? Para que você tenha em mente o seguinte: quem está no topo deste nível tem, evidentemente, comando sobre quem está abaixo. Essa é a própria noção de hierarquia. Hierarquia não é simplesmente ter diferentes estruturas. É ter estruturas nas quais as superiores têm comando sobre as inferiores. Então não é simplesmente ter estrutura diferente. É ter estrutura na qual quem está embaixo cumpre ordens de quem está em cima. Tranquilo? E o que é disciplina, gente? O que é disciplina? Disciplina, gente, é a rigorosa observância do quê? Do acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições que fundamentam o organismo policial militar, tá? E coordenam o seu fundamento regular e harmônico, sempre se traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, gente, o que é a disciplina? É o perfeito cumprimento das leis, dos regulamentos, de toda a estrutura de normas, enfim, o cumprimento perfeito daquilo que está normatizado sobre a polícia, sobre os policiais, sobre todo mundo que está envolvendo ali a polícia, beleza? Então, hierarquia. Diversas estruturas nas quais eu tenho comandos de quem está inferior hierarquicamente, devendo respeito e cumprimento de ordens a quem é superior hierarquicamente. Tranquilo? E disciplina é o cumprimento, olha aí, né? De todas as normas, regulamentos, normatizações, legislações que vão estruturar aqui a polícia. Tá bom? Por isso a gente diz também, gente, que disciplina e respeito à hierarquia, conforme você está vendo aqui na tela, devem ser observados e mantidas em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares, tá? Todas, tá? Todas as circunstâncias da vida. Aquilo que o PM faz, por exemplo, fora do seu momento ali de farda, pode repercutir também na sua atuação funcional, tá? Beleza? Vamos que vamos. Agora, gente, vamos falar um pouquinho de um negócio que não costuma cair em prova, não. Costuma despencar, não é mesmo? Aquela piadinha velha, mas é boa, né? Do professor. Isso não cai na prova, não cai porque despenca, tá? Que são os requisitos para ingresso aqui na Polícia Militar, beleza? Antes da gente falar um pouquinho aqui sobre os requisitos, eu quero dividir ele em dois grupos, eu quero que você tenha em mente. Tem aqueles requisitos ali, gente, que são básicos, né? Que servem para todo e qualquer cargo público no Brasil, em regra, né? Esse aí você tem sempre que ter em mente. Por exemplo, primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado. Com exceção daqueles cargos previstos lá na Constituição, salvo engano, no artigo 12 ou por volta do artigo 12, tá? Que são cargos privativos de quem é brasileiro nato. Todos os demais cargos públicos podem ser ocupados por aquele que adquiriu a nacionalidade brasileira. Mas lembrando, seja nato ou naturalizado, tem que ser brasileiro. Um estrangeiro não pode ocupar um cargo público, tá? Se ele naturaliza, ele deixa de ser um estrangeiro. Por isso a gente diz que estrangeiro nunca ocupa um cargo público no Brasil, beleza? Então olha aqui. Primeira coisa, todo cargo público, gente, você vai ter essa questão de ser brasileiro nato ou naturalizado. Sempre, tá? Então esses requisitos que são padrão para todo e qualquer cargo público, você não pode esquecer, tem que ficar na sua cabeça, tá? É claro que vai ter requisitos aqui específicos para PM, que a gente vai ver, tá? Por exemplo, questão da altura, né? Qual vai ser a necessidade, por exemplo, de estabelecer a altura mínima para quem vai ocupar, sei lá, um cargo dentro ali, né, de um órgão contábil, por exemplo, né, do estado da Bahia. Nada a ver. Mas para PM é claro que influencia, né? PM é uma atividade física, eminentemente física, né? Então é claro, gente, que o aspecto físico tem tudo a ver. Então, vamos passar aqui por esses requisitos e vamos vendo se são padrão ou se são específicos ali de uma instituição militar como é a PM, tá? A primeira coisa, ser brasileiro nato ou naturalizado. Claro, isso aí é padrão.
ter idade mínima de 18 e máximo de 30 anos de idade. Aqui a gente pode colocar como certo específico, né? Afinal de contas, são as instituições aí policiais que acabam tendo essas exigências, tá? Estar em dia com o serviço militar obrigatório. Isso aqui é padrão. Todo e qualquer cargo público vai exigir, tá? Ser eleitor e se achar em gozo dos direitos políticos. Todo cargo público vai exigir, é padrão também. Possuir idoneidade moral comprovada por folha corrida da Polícia Militar e Judicial. Isso também, não vou dizer que seja de todos, mas boa parte dos cargos cobram também dessa forma essa questão da idoneidade, tá? Aptidão física e mental comprovada por exames médicos, testes físicos, aí já mais específico, né? Exames psicológicos na forma prevista em edital. Agora aqui, gente, ó, possuir estatura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres, tá? Gravem isso, 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. Tranquilo? Porque as outras, gente, são bem tranquilas, né? Se alguém perguntar sobre elas, você vai saber se são exigências ou não são. Agora, isso aqui às vezes muda 1 centímetro a mais ou a menos, pode bagunçar a cabeça, né? Então é 1,60 para homens e 1,55 para mulheres aqui, tá? Possuir escolaridade ou formação exigida, né, ao acompanhamento do curso de formação que se candidata, claro, né, na forma prevista em edital. Então grave isso, tá? A escolaridade, ela vai ser exigida no momento que o edital mencionar, tá? Pode ser ali na posse, pode ser na inscrição, o edital que vai mencionar. E possuir a Carteira Nacional de Habilitação válida, né, pelo menos na categoria B, beleza? Não é C, não é D, é B, tá? B de bola, ou B de Brasil, né? Vamos que vamos. Ou B de Bahia, né? Vamos lá. Então, gente, nós temos aí esses requisitos. E é claro que para você ingressar na PM, você vai ter que prestar um concurso público, seja de provas ou de provas e títulos. O estatuto aqui deixa aberto, tá? Você vai ter que fazer o curso, né, profissionalizante, a famosa escolinha, tá? Agora, gente, olha que legal. Todo cidadão, quando ele for ingressar na Polícia Militar, vai prestar um compromisso de honra, né, no qual ele vai afirmar, né, sua aceitação consciente das obrigações e os deveres da Polícia Militar, né, e manifestar sua intenção firme de cumprir esse compromisso, né? E esse compromisso, gente, vai ter um caráter solene, né, algo formal, vai ser prestado perante toda a tropa e vai ser no ato, no momento da sua investidura. Você está curioso para saber qual é esse compromisso, né? Olha aqui. Ao ingressar na Polícia Militar do Estado da Bahia, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprindo rigorosamente as ordens legais das autoridades a que estiver subordinado, e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da sociedade, mesmo com o risco da própria vida. É isso aí, gente. Os policiais militares arriscam a vida por nós, tá? Então, vamos respeitar, não é mesmo? E nós temos também outro compromisso, que é o compromisso, gente, que ele vai ser ali prestado para aquele que for ali promovido ou nomeado ao primeiro posto de oficial. E esse compromisso diz o seguinte, olha aqui. Perante as bandeiras do Brasil e da Bahia, pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia e dedicar-me inteiramente ao seu serviço, beleza? E se tá beleza mesmo, quero ver praticar agora, tá? Vamos ver aqui, questão número 1. Com relação ao disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assinar a alternativa errada, né? Ou seja, a incorreta. Vamos ver aqui. Letra A. A hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Isso está certo. B. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares. Mais uma vez, certo. C. Os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem categoria especial de empregados públicos, denominados policiais militares, cuja carreira é integrada para os cargos técnicos estruturados hierarquicamente. Aí já tem o erro, né? Não é empregado público, não, é servidor público, tá? É um vínculo estatutário, não é regido pela CLT, então não é empregado público. E a letra D. Referidas normas estatutárias regulam ingressos, situações institucionais, obrigações, deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da PM da Bahia. Correto? Então aqui, letra C é a errada, tá bom? 2. Os integrantes da PM da Bahia constituem categoria especial de servidores públicos militares estaduais, denominados policiais militares, cuja carreira é integrada pelos cargos técnicos estruturados hierarquicamente. A hierarquia e a disciplina são a base da PM. A hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da PM, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever
por parte de todos, de cada um, componentes desse organismo, não é? A disciplina, o respeito e a hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os PMs. A situação jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis, pelo estatuto e pela legislação específica peculiar que lhes outorguem direitos e prerrogativas que lhes imponham deveres e obrigações. Gente, toda essa infinidade aqui de enunciado para fazer uma pergunta simples. Olha aqui. É requisito para que alguém ingresse na Polícia Militar. Carteira de habilitação válida categoria D? Não, né? A gente viu que é B. B. Possuir idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida policial militar e judicial na forma prevista em edital? Isso aqui está correto, né, gente? Isso aqui é requisito mesmo. C. Ter mínimo de 18 e máximo de 35? Não, né? O máximo é 30, ok? E D. Estatura mínima de 1,70 para homens e 1,65 para mulheres? Não, né? A gente viu que é 1,60 e 1,55, tá? 3. Rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento ao dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Com base no Estatuto da PM da Bahia, o conceito anterior se refere a boa-fé, legalidade, hierarquia ou disciplina. Tá fácil, hein? Letra D de disciplina. 4. De acordo com o Estatuto da PM da Bahia, todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará compromisso de honra, no qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los. O referido compromisso terá caráter solene e será prestado pelo PM na presença da tropa no ato, letra A, de sua inscrição no concurso público, B, de sua posse pública, C, de sua investidura ou D, de sua ida para a reserva. Letra C, de sua investidura. Isso aí, tá? E questão número 5. Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se como requisito ou condição para o ingresso na PM da Bahia. Letra A, ser eleitor e achar sem gozo dos direitos políticos? Verdade, né? Já achamos a certa. Vamos ver as outras. CNH no mínimo C? Não, é B, né? Estatura mínima de 1,55 para homens? Não, tá errado, né? 1,50 para mulheres? Também é errado. Mínimo 21 anos? Não, mínimo é 18. Tá? Máximo 30 é verdade. E possuir escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento de curso de formação a que se candidata. Olha que pegadinha, na data de inscrição no certame? Não, na data que o edital estabelecer, tá bom? Então, pessoal, confira o gabarito. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!